Sabe aquela sensação estranha? De repente, a gente começa a perder o interesse por coisas que antes eram super importantes. Um sentimento que, olha, quase todo mundo já sentiu, mas que a gente raramente para entender de verdade. O entusiasmo simplesmente some. Vamos tentar entender isso um pouco melhor? Geralmente começa assim, de um jeito bem sutil. Aquele projeto, seja no trabalho ou na vida pessoal, que antes fazia os olhos brilharem, de repente ele fica meio neutro. A energia que a gente colocava ali parece que simplesmente se esgotou. E não é só isso, né? As conversas com os amigos, com a família, sobre aqueles assuntos que antes rendiam horas, elas começam a parecer meio vazias. A intensidade some. O envolvimento que existia vai se dissipando. E talvez o ponto mais chato seja esse aqui. Um hobby, um esporte, qualquer coisa que antes era pura fonte de prazer, agora vira uma obrigação. Parece que exige um esforço enorme só para começar a fazer. E a reação que a gente tem para tudo isso é quase sempre a mesma. A primeira coisa que vem à mente é: o problema sou eu. É quase automático pensar: nossa, estou uma pessoa apática, perdi a motivação. Isso leva para uma conclusão bem desconfortável de que a falha é interna. Mas, será que é sempre esse o caso? Para a gente entender isso mais a fundo, é preciso virar uma chavinha na nossa perspectiva. Porque interesse não é só uma preferência qualquer que vai e vem. Ele está, na verdade, muito conectado com a nossa identidade. Vamos pensar no interesse de outro jeito. Ele é tipo o combustível da nossa história pessoal. A gente se interessa por aquilo que alimenta a imagem que temos de nós, que reforça no que a gente acredita. É o que mantém a nossa narrativa interna ativa, sabe? E aí que tá o pulo do gato. Se essa nossa história interna, a forma como a gente se vê, começa a se desgastar ou a mudar, é natural que os interesses que sustentavam essa história também percam a força. Uma coisa leva a outra. E é exatamente por isso que essa sensação é tão desconfortável. Porque ela meio que desmonta as nossas referências, aquilo que a gente usava para se guiar. Começam a surgir umas perguntas bem difíceis do tipo: tá, mas se eu não gosto mais disso, quem eu sou agora? E o impulso natural é querer preencher esse vazio o mais rápido possível, quase num susto. Só que aqui vem a grande virada de chave. E se essa perda de interesse não for um defeito que a gente precisa consertar correndo? E se for, na verdade, um sinal, uma mensagem importante que a nossa própria consciência está tentando mandar? E isso nos leva a um momento de reflexão que é fundamental. Para conseguir decifrar essa mensagem, existe uma pergunta essencial, que pode mudar completamente o jeito de encarar essa experiência toda. E a pergunta é essa, bem direta: esse desinteresse está vindo de um processo de crescimento ou é um sintoma de exaustão? A resposta para essa pergunta é o que vai definir todos os próximos passos. Então vamos analisar essas duas possibilidades. Entender a origem desse sentimento, se é crescimento ou exaustão, ajuda a gente a encontrar um caminho muito mais claro para seguir. Vamos olhar lado a lado que fica mais fácil de entender. De um lado, a gente tem o crescimento. Aqui, o desinteresse é um sinal de que algo amadureceu, que um ciclo se fechou. A nossa consciência simplesmente não se alimenta mais das mesmas coisas. E qual a resposta para isso? Permitir o fim, deixar essa fase ir. Já do outro lado, a exaustão. Aqui a história é bem diferente. É um indicador de esgotamento mesmo, por excesso de estímulo, de obrigação, de cobrança. O desejo se encolhe porque tudo virou performance. E aí, a resposta não é buscar algo novo, é o contrário, é buscar descanso, é se reorganizar. E essa ideia de crescimento é um processo supernatural da vida, é um deslocamento interno. Pensa bem, a criança que um dia larga um brinquedo que era o favorito dela. O adolescente que muda de gostos, de ídolos. Ninguém acha que eles estão em crise, é só evolução. O mesmo vale para o adulto que olha para trás e percebe que algumas metas antigas já não fazem sentido. Não é decadência, é transformação. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos mostra? Que essa experiência, por mais que seja desconfortável, pode ser, na verdade, parte de uma mudança silenciosa, um processo bem mais profundo e até positivo. A grande lição talvez seja essa. A nossa reação instintiva de lutar contra o desinteresse, de tentar forçar o entusiasmo a voltar, talvez não seja o melhor caminho. Em vez de lutar contra, o mais sábio talvez seja escutar. Parar e se perguntar: o que esse sentimento está querendo me dizer? É um chamado para o descanso? Ou é um convite para algo novo? Porque, no fundo, o que parece ser só apatia pode ser a nossa consciência se desapegando do que já não serve mais, sabe? Abrindo espaço para aquilo que estamos nos tornando. E isso, por mais esquisito que pareça no momento, é uma forma muito poderosa e silenciosa de transformação. Fica aí a reflexão.
O que será que o seu desinteresse está tentando dizer?